Mas começando a nossa roda da fofoca, claro que a primeira página, né, a gente já discute Big Brother, porque de sexta pra cá o reality ferveu, né? A gente teve prova de líder, teve a festa intergaláctica com a Anitta, que pegou fogo, teve a formação do paredão, teve a discussão de relação do Breno com a Ana Clara, né? Muitas coisas aconteceram que fizeram com que o público até se dividisse, e tem gente mudando de opinião em relação a esse ou aquele brother, a essa ou aquela sister. Então, jogo é coisa viva, a gente falou, né? Quem é o favorito hoje pode estar queimado com o filme queimado amanhã, quem me parece uma planta de repente pode estar lá na final. A gente nunca sabe, não dá pra fazer previsão, não tem bola de cristal. Dá pra falar, olha, aposto mais nesse, naquele, gosto, não gosto e ponto, né? Mas vamos lá, depois da prova do líder, que foi uma prova de memória, foi legal, a Ana Clara e a Gleice ganharam, não é? A Ana preferiu a imunidade, a Gleice preferiu os 10 mil reais, e aí toca o barco. Depois disso, a festa intergaláctica, e aí que a coisa começa. Começa com o novo visual do Kaysar, que era uma coisa tenebrosa, não é? Que foi feita na cabeça dele, ficou parecendo Cascão, aquele penteado polêmico do Ronaldo Fenômeno na época da Copa, enfim, não agradou, mas de jeito nenhum. Depois tem um vídeo, inclusive, desse visual dele, dos pés à cabeça, que a gente viu. Mas hoje parece que ele já acabou com isso, acabou com esse topetinho de Cascão aí, e já passou máquina zero, e acabou com essa história, porque tá feio demais. Daqui a pouco a gente mostra alguma foto aí pra vocês. Mas nessa festa, gente, que eu acho que foi uma das melhores que aconteceram até agora no reality, com a presença da Anitta, sabe que eu não vou com a cara da Anitta, mas que a festa foi boa com a presença dela, e que ela botou fogo ali, né, no parquinho, isso aconteceu realmente, foi muito animada. E uma coisa que chamou demais a atenção foi o entusiasmo do Kaysar com a Anitta, porque ele babava, ele pulava, ele caiu de joelhos na hora que abriu assim as cortinas e apareceu a Anitta, ele caiu de joelhos, ele deu sarrada no ar, ele cantou, ele pulou, ele dançou. E aí o pessoal que adora distorcer tudo começou a falar que ele estava sendo inconveniente, que ele estava fazendo tudo para aparecer, chegaram a falar em assédio, aprenderam a palavrinha agora e fica usando errado, né? Foi um absurdo o que fizeram em relação ao Kaysar. Poxa, gente, ele estava diante de um mulherão. Pra começar, já gostava do trabalho da Anitta, já sabia as músicas, vocês viram lá de cor. Aí acontece de ele estar de frente com a ídola dele, ele não vai vibrar, ele não vai pular, não vai cantar? Que é isso, gente? Que é isso? Tanto que depois que a festa rolou, e no meio dessa festa DR do Breno com a Ana Clara, a Paula com o Breno, o Kaysar dançando demais com a Ana Clara, e foi isso que provocou o ciúminho do Breno, que ele puxou a Ana pra conversar, já a gente fala disso, mas a Anitta fez assim, acabou o show, depois ela numa boa mesmo, dane-se se era o esquema, se não era o esquema, ela voltou pra dançar na pista com os integrantes do reality, uma coisa que foi muito legal. E nessa dança que ela vai lá pra fazer com eles, ela chama o próprio Kaysar. Aí o pessoal começou a falar, não, foi o Kaysar que foi lá dançar. Não, o vídeo mostra claramente que ela chama. Poxa, ela percebeu que ele era o entusiasmo total por conta dela, né? E ela chama o Kaysar pra dançar, e foi uma coisa muito legal. E essa história de quererem, né, queimar o filme do Kaysar chegou a um ponto que a própria Anitta depois, no seu Instagram, defendeu o Kaysar. E ela disse que ele não fez nada demais. Em momento nenhum ele foi ofensivo. E ela fala, deixa o Kaysar, olha aí, ó, o que ela escreveu. Deixem o Kaysar se divertir. Ele não me ofendeu nem nada de errado. Tava curtindo o show, me admirando. Tudo ótimo, disse a Anitta. E ela mais do que ninguém poderia dizer. Ela também fez questão de explicar, a gente tem até um videozinho, porque teve um momento em que ela vai lá pra dança na pista e que o microfone ela dá pra Jéssica cantar um pedaço de Louca, e foi justamente aquela frase, eu escolhi o homem errado da música, e todo mundo falou, poxa, a Anitta fez a Jéssica cantar esse trecho justamente por causa do Lucas, né, que era aquele da noiva de Taubaté, ele, o fiel de Taubaté, aquela coisa toda, e ela fez questão de explicar que de jeito nenhum, gente, isso acabou sendo uma divertida coincidência até, né, uma triste, mas ao mesmo tempo divertida coincidência. Dá pra colocar o que a Anitta falou também, explicou em relação a Jéssica, aí já você vai ver, porque ela fala que de jeito nenhum houve intenção de música, de letra, de nada, né, nada aconteceu ali de propósito pra Jéssica pra ela cantar esse tipo de coisa, né, o Kaysar não fez nada demais, ela disse que ele tava me admirando, foi tudo ótimo, deixa ele se divertir, que era o que ele tava fazendo na festa, e a história da Jéssica também, que eu vou achar aqui o Instagram
Instagram o que ela publicou e já mostro aí pra vocês, porque olha, tá aqui, ó, ela diz o seguinte, aqui, ó. Adorei cantar no BBB ontem, mas gente, relaxa aí, nenhuma dança ou trecho de música ou sabe lá o que foi feito de propósito, isso por conta da história da Jéssica, que cantou justamente um trecho que poderia cair como uma luva pro lance dela com o Lucas, mas não foi de propósito. E aí também, deixa eu achar que mostro pra vocês, perguntaram pra ela pra quem ela tá torcendo, e olha a resposta da Anitta. O Guilherme Ramos perguntou, mas cá entre nós, pra quem você tá torcendo? E ela respondeu, para Ana Clara e Gleice, mas não tenho muito tempo de assistir, então não sei detalhes, mas é essa dupla que tá agradando mesmo. Já falei para vocês que a final que eu acho que deveria rolar, a gente nunca sabe, seria mesmo o Kaysar, a Ana e a Gleice. Eu acho que essa é a final. A Ana eu sempre esqueço do pai, né, do Ayrton, que ela tem que carregar o encosto, mas seriam eles, a família, a Gleice e também o Kaysar. Mas vamos ver o que acontece, porque por conta desse paredão tá uma confusão aí. Eu achei que esse paredão ia ser moleza, pelo jeito não vai ser coisa nenhuma, então vamos ficar de olho. Mas antes de falar disso, deixa eu falar da discussão de relação, porque isso é uma coisa que deixa todas nós mulheres muito ligadas, né? Essa história de discutir relação e o comportamento masculino, desde uma simples ficada até um relacionamento mais sério. E o Breno provou mais uma vez que ele é malandro com a mulherada, né? Que ele é aquele conquistadorzinho baratinho, mas que infelizmente ainda tem mulheres que caem nesse tipo de conversinha, de seduçãozinha, já, né? Até meio breve, umas coisas assim, e não depende de faixa de idade não, porque a Ana, ela tem 20 anos, e mais a Paula tem 30, e as duas caíram na conversa dele, tanto que a Paula estava falando ontem que ela queimou a língua quando ela falou da Ana Clara, então ela já se tocou que ali, se ela estava se envolvendo com o Breno, melhor pular fora, ou deixar só na ficada, como tá, porque desse mato não sai coelho. Aí o que acontece? Kaysar e Ana, né, que podem aí formar um casal, mas eu acredito que não, infelizmente seria o único casal que eu shipparia ali, porque é muito legal a amizade deles e o tanto que eles se gostam de verdade, né? Eles ficaram muito juntos na festa, muito juntos, numa dança que provocava uma proximidade. Aliás, o Kaysar, eu já falei pra vocês, né, gente? Ele tava na festa como o diabo gosta, como ele gosta, de aproveitar até o último minuto. Ele e a Jéssica foram os últimos a abandonar a festa. Abandonar não, né? Acabou a festa e eles saíram. Eles foram os últimos a ficar até o final, que era o que ele sempre quis, o que ele sempre sonhou, o que ele fazia antes de encontrar a Voodoo lá, e agora, graças a Deus, é a segunda festa que ele pode curtir absolutamente por inteiro. E a festa da Anitta, eu acho que foi a melhor festa que ele já curtiu na vida dele, então ele tá muito feliz, tanto que no raio-x, no dia seguinte, ele falou que ele quer casar com a Anitta. Ele parece que não tá nem aí de que na vida real ela é casada, lá no jogo ele fica sonhando, fantasiando aí com a Anitta. Mas voltando ao Breno e a Ana Clara, foi justamente por essa dança toda com o Kaysar, essa proximidade, eles fizeram um brinde muito bonito, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês também. Ela e o Kaysar, depois ela, o Kaysar e o Ayrton, onde ele agradece não só ao Brasil e fala, não posso esquecer o meu patrão, ele quer manter o emprego dele acima de qualquer coisa, né? Essa proximidade deles, teve um momento da dança, tem até uma foto que eles ficam muito juntos, o rosto muito próximo um do outro, parecia que ia rolar um beijo ali, não era, era da coreografia da dança. E o Breno foi vendo aquilo e foi ficando revoltado. E aí, quando a Ana Paula estava voltando para a pista, ele chamou a Ana Clara, eu falei Ana Paula, a Ana Clara, para conversar. E olha só que safadinho que ele é, a conversa dele é a seguinte, né? Que ele conversou com o pai dela, que ele gosta muito dela, que ele só não ficou com ela por causa do pai, uma coisa, esse papinho furado ele já tinha jogado antes. Ele deixou claro que ele gosta mais dela do que da Paula, veja só. E que, por favor, ele ficaria muito incomodado se ele visse a Ana Clara com alguém, ou beijando alguém aí dentro do reality. Não é uma tremenda cara de pau, gente? Tem que dar litros e litros de óleo de peroba pra ele, pelo amor de Deus. Sabe, o que ele fez com a Ana Clara? Um beijo só. Tá certo que ela levou a sério demais, achou que por causa desse beijo eles já iam ficar de namoro no reality. Não
não era isso, porque ele não é desse tipo de coisa. E aí ele passou, não é, a ficar beijando todo mundo no reality. Teve a Jaqueline e depois a história da Paula. Paula fura-olho, claro, né? Podia estar afim, não estar afim. Ela falou diversas vezes pra Ana Clara que não ficaria com ele, mas ficou. Não só ficou, como não estava nem aí, de estar o tempo todo na cama com ele, beijando, abraçando, se esfregando, tudo na cara da Ana Clara. Quer dizer, o cara, ai, gosto mais de você que ela, mas seu pai tá aqui, então vou ficar beijando a outra, tá? Vou ficar dando amasso, vou pra cama com ela, fazer tudo com ela, porque o seu pai tá aqui. Ah, que é isso, né? Não faz sentido, gente. Isso não é, imaturidade, ele é muito novinho, não é não. É safadeza mesmo. É importante estar ligada pra não cair nesse tipo de conversa, né? Ele quer o quê? Ele beija todo mundo na frente da menina, mas ela não pode beijar ninguém. Ele diz que ele se sentiria muito incomodado, que ele tem um sentimento de posse em relação a ela. Vai ter essa posse lá no olho da rua, que eu acho que é bem melhor, né, Breno? Aí o que acontece? Ela fala umas coisas legais pra ele, umas verdades na cara dele mesmo. E teve um trecho muito bonito em que ela diz pra ele: aqui pra mim você morreu. Eles choraram, ele chorou quando ela começou a falar tudo que ele fez pra ela, quando ela pediu desculpas porque ela ameaçou colocar ele no paredão porque ele tava com a outra. Se acertaram em algumas coisas, mas a estrutura do papo é que não foi legal, que ela deu. Depois abraçou, beijou, chorou, mas o que ela falou fica, né? Que ela diz assim: se eu pudesse, eu nunca na minha vida teria ficado com você. Nunca, nunca. Se eu pudesse escolher, eu não tô brincando, eu não tô mentindo. Aí o Breno fala: por que não? E aí ela diz: por que não? Porque hoje isso não me faz feliz. Pra mim você morreu. Você morreu em desejo carnal, você morreu em desejo pessoal, você morreu em desejo sexual, você morreu em todos os desejos pra mim. Eu estou ignorando a sua existência aqui dentro. Maravilha, né? Isso é que realmente pegar e dar na cara do sujeito que merecia ouvir tudo isso. Depois eles se abraçaram, ela enxugou umas lágrimas de crocodilo do Breno, e aí ela voltou pra pista e foi lá com o Kaysar e continuaram lá se divertindo. O que ele fez depois de tudo isso? Ele voltou pra Paula, que já tinha passado, já tinha entrado no banheiro onde eles conversaram um pouco também, fingiu que não tinha visto os dois ali, mas só pra sapear o que eles estavam conversando. Quando ele volta pra pista e senta ali no banquinho com ela, aí ela cobra. Ela fala: olha, ainda tem coisa aí. Ele: não, de jeito nenhum, né? Desconversa. Ela fala: mas isso faz parte do pacote. Ou seja, essa encrenca com a Ana, essa treta, ainda existe ali no meio de tudo. E ele consegue convencer a Paula que não, e começa a beijar de novo, curtir o namoro de novo, entre aspas, na maior cara de pau. Então, olha, só por isso, gente, pra mim o Breno já tava no olho da rua há muito tempo. Bonitinho, gracinha, mas ele realmente, com as mulheres, ele é safado, ele é malandro, ele é aquele conquistadorzinho baratinho, baratinho. E prestem bem atenção nisso, porque assim, não é tão difícil perceber, não é? É que mulher tem uma queda por esse tipo de cara, não sei porquê, todo mundo já passou por isso na vida, eu inclusive, mas é fogo, depois você cresce, amadurece, envelhece, aí você peneira mais legal, mas que é complicado, manda passear, não se convença com essas lágrimas e toca a vida, né? É isso, só quero completar com uma coisa que eu achei que a Gleice falou pro bem da Ana, mas eu não achei legal. Por quê? Porque elas estavam falando sobre relacionamento, sobre a festa, essa coisa toda. E aí a Gleice falou, ela estava comentando com a Gleice sobre o Breno, né? E a Gleice falou: por que você não fica com o Kaysar? É sua única opção aqui dentro. E eu achei isso tão péssimo, mas tão péssimo, por duas coisas. Primeiro, a Ana Clara, ela não precisa de ninguém. Ela também é do time que faz voo solo até a final. O dela só não é solo total, porque tem o pai. E aí, segunda coisa, poxa, já não chega a Patrícia usando e abusando do Kaysar, né, pra tentar se firmar no jogo, pra ficar, porque achava que ele era forte, pra fazer toda aquela palhaçada que ela fez. Agora, ele seria usado pela Ana? É a única opção que ela tem pra ficar no jogo? Ah, faça-me o favor, não é? Primeiro que o Kaysar também não precisa de ninguém. Se teve uma coisa que prejudicou o Kaysar nesse jogo, prejudicou mesmo, foi a história forçada com a Patrícia. Agora vem outra falar: por que você não fica com ele, sua única opção? Tá errado, Gleice. Esse não é o enfoque, na verdade. Ninguém precisa de ninguém. Você tá nessa furada com o Wagner, não é? Que é outro que ali tá na cara. Aliás, andaram fazendo uns memes assim. Tem a Gleice com o Wagner e tem o Renato com a Clara. Ou de outro lado do paraíso, que é o cara que tá enganando. A Clara agora já não, né? Que ela disse fez o casamento no altar. Mas bem esse tipo de coisa, sabe? Então, presta atenção. Às vezes tá num relacionamento dentro aí da casa, relacionamento entre aspas, é uma furada total. Que é o caso da Gleice, tadinha.
tadinha. Ela tá envolvida, mas o Wagner sabe muito bem o que ele tá fazendo, né? Ainda mais depois que ela voltou, foi pro quarto, aquela coisa toda, pro quarto secreto, essa coisa toda. Então achei muito furado esse tipo de coisa. O Kaysar merece alguém que goste dele de verdade. Não precisa ser necessariamente aí dentro, né? Chega. Eu queria agora, inclusive, um trecho em que ele estava conversando ontem com o Caruso e dizendo que ele tá com vontade de namorar. Não pensem que é com a Vudu, não. Não é isso. E ele fala muito claramente, eu quero alguém que goste de mim de verdade. Eu quero alguém que goste de mim como eu sou, né? Namoro de verdade, claro. E ele quer alguém que goste dele de verdade, que goste dele como ele é. Então não vale, né, ficar aconselhando, fica com ele pro jogo. Tadinho, já chega fria que o Kaysar entrou de verdade. Tem mais umas coisinhas para comentar antes da gente passar para a entrevista do Naldo e da Moranguinho pro Geraldo Luiz. Gente, o que foi aquilo, já já a gente comenta. Mas olha, tá aqui do meu lado Vladimir Alves. Olá, Sônia Abrão. Boa tarde. E aí, Thiago Rocha? Tudo bem, gente? Tudo em paz? Sem óculos. Sem óculos. Nossa, olha, o mundo tá assim iluminado pra mim hoje. Tudo claro, tudo na boa, fazer um né? bazar no seu Instagram daquele monte de óculos que você deu semana passada. Esse aqui de terça, esse de quarta. Nada, dois eram meus. Os outros dois eram da minha irmã, ela que me emprestou. Entendi, pra gente fazer um mini desfile, né? Ô, Sônia Abrão. Fala. Então a Patrícia rodou, porque ela já tá falando aqui fora que ela quer voltar com ele, com o Kaysar, tadinha, que ele pensa até em morar lá em Fortaleza. A gente já riu disso, né? Ela A gente rodou já antes de falou. sair. Não, agora com essa cena dele falando, eu quero namorar. Mas ele em momento nenhum cita. Ele tá falando em alguém que Alguém, pinte na vida dele. Que Ele tá falando em goste de mim namoro do que eu sou. aqui fora. Mais uma prova de que nada a tudo ver com aquilo Patrícia. era muito forçado, de verdade, né? Tinha mais uma coisa que eu queria falar aqui dessa história. Ah, teve uma outra coisa, mas eu acho que vou deixar pra comentar isso amanhã, porque hoje já tem muita coisa espinhosa aqui, mas é? amanhã eu vou falar disso, viu? Eu vou falar. Mais uma Agora espinhosa. fiquei- tem agora mais fiquei uma curioso. espinhosa. Começou a me assim. dar quente. Fala. Não, deixa eu colocar pra vocês os dois brindes, que eu achei muito bonitinho isso, gente. Primeiro brinde, né, que é o do Kaysar com a Ana Paula, depois eles terem dançado muito, eles fazem um brinde que ele mesmo fala muito bonito que você falou, e eles voltam, é Ana Clara, eu falei Ana Paula? Tá, Ana Clara. E o que a Ana fala é justamente essa história, vamos fazer esse brinde para que tudo isso dure, né, o resto da vida, alguma coisa assim que ela fala de família, fala de coisas boas para a vida deles, e eles fazem esse brinde. E o Kaysar se emociona quando ela fala de família, né, da importância da família. Então aí é que ele começa a falar, lindo isso que você falou, lindo, lindo, e ele fica bastante emocionado. Então vou falar uma coisa assim, já que ele agradece o Brasil nesse brinde com a Ayrton, essa coisa toda. Teve um momento depois da festa, me parece que ontem, que a Ana Clara, o Ayrton e a Gleice, eles estavam sentados à beira da piscina conversando. E eles falaram uma coisa que eu achei tanto quanto absurda, né? Talvez eles não tivessem nem noção do que eles estavam falando, mas a Gleice e a Ana estavam dizendo que seria muito esquisito um estrangeiro ganhar um Big Brother Brasil. Aliás, elas falaram, nossa, ia ser tão estranho um sírio ganhar o Big Brother Brasil. Como se o fato do reality chamar Big Brother Brasil, só brasileiro pudesse participar. E a Gleice ainda ficou com tanto brasileiro querendo entrar, tanta gente já se inscreveu, mas não foi selecionado, né? Entre aqueles que são selecionados, independente de nacionalidade. Olha aqui, esse é um programa internacional. Todos os canais de outros países que usam o formato Big Brother, né, que é holandês, eles põem o nome do país deles. Então é Big Brother Brasil, Big Brother Inglaterra, Big Brother França, Big Brother Portugal. É assim, não é porque é Brasil que só pode entrar brasileiro, não é porque é Portugal que só pode entrar português, na Inglaterra inglês, essa coisa toda. Gente, que mentalidade atrasada é essa? Não esqueçam que a Antonella, que era argentina, participou, né? Participou, fez um sucesso, não chegou à final, mas a Antonella agradou, tanto que o pessoal não esquece, com aquele sotaque grande. Aí, diretora, eu sabia que você também torcia por ela. Eu É, sabia. ela passeou aqui pela Rede TV Antonella também, a Loura, Antonella, né? Ela tava sempre no Super Pop, nos desfiles de lingerie, sim, antes do exatamente, BBB. antes do Big Brother, Entendeu? sabe? Ah, não podia, aí Big Brother Brasil, então a Argentina não pode participar? Participou, era uma figura interessante, tá lá, não existe essa fronteira, gente. E assim, me chocou, né? Porque pareceu uma discriminação. Ficou colocado como um preconceito o Ayrton, e ó, que eu não vou contar a dele, mas o que é justo, sabe? A gente não pode tirar das pessoas porque gosta o que não gosta, aquilo que é mérito delas, como foi o caso
caso da Anitta na festa, da Anitta com o Kaysar, e como foi o fato nem deixar ele falar muito, mas do Ayrton tentar explicar para ela que, poxa, não é bem assim. Mas as duas estavam muito entretidas com esse nacionalismo retrógrado.